Hoje eu quero conversar com você sobre o maior mandamento de todos. Como que a gente consegue aplicar ele na nossa vida e ter uma transformação profunda de verdade. Talvez você saiba qual que ele é, mas eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo, você vai extrair algum insight ou outros pontos que você não tinha parado para pensar. Eu tenho visto esse tema recentemente e eu tenho aprendido algumas coisas que eu queria compartilhar com você. Bom, sem mais delongas, o maior mandamento de todos apareceu nos 10 mandamentos. Jesus falou qual que ele é amar a Deus acima de todas as coisas. Só que isso é muito abrangente, né? Ok, amar a Deus acima de todas as coisas. O que, que isso significa de forma profunda? Por isso que eu decidi fazer esse vídeo. A gente vai conversar um pouco sobre e entender, primeiramente, por que buscar a Deus, por que amar Ele, certo? Tem pessoas que vivem uma vida normal, elas vão pro trabalho, elas têm um relacionamento, elas comem, compram um carro, compram uma casa. Só que muitas delas sentem uma falta de propósito profundo. Elas seguem ali no dia a dia, mas elas não sabem por que elas estão vivendo. Inclusive, quando a gente volta lá para a história de Adão e de Eva no Jardim do Éden, enfim, é ali que o pecado começa, certo? Então Eva come o fruto, Adão também, do bem e do mal, eles têm esse entendimento. E aí surge o pecado, desobedeceram a Deus. Ou seja, o pecado está impregnado no ser humano. E ele é o causador de muitos dos nossos problemas, como a falta de propósito. E o pecado, quando a gente peca, a gente está se afastando de Deus. A gente está saindo de perto dele. Quando a gente tem plena comunhão, convicção, estamos do lado dele, assim, juntos, de verdade, com aquela conexão profunda, a gente consegue preencher muitas das nossas necessidades. Mas o contrário também é verdade. Quando a gente está no pecado, quando a gente vive uma vida mundana, sem se conectar, sem buscar ele, também é verdade que a gente vai sentir todas essas coisas. Então a falta de propósito é um desses pontos. A gente não sabe por que a gente veio, a gente não sabe para onde a gente vai. Porém, quando a gente começa a buscar ele, a gente entende o propósito que ele tem para nossa vida. Isso não só explode a nossa mente, dá aquele momento mind blowing, né? De uau, agora entendi. Como dá muita esperança e fé e convicção nessa vida, assim, no dia a dia. Porque a gente sabe para onde a gente está indo. A gente está indo para um lugar muito melhor. Está indo para o céu. Então, parte de entender esse propósito aqui na Terra é muito bom. É algo que só essa busca por Deus, priorizar esse mandamento, consegue trazer. Um outro ponto, que a falta de perdão, eu até coloquei aqui, ó, a falta de perdão e possibilidade de mudar nos consome. Ou seja, eu peco contra alguém, fazendo alguma coisa que eu sei que é errado. Gera um sentimento muito ruim, você sabe disso. Eu sei disso. A gente peca, vem um sentimento ruim. E quanto mais a gente vai acumulando pecados, pior a gente se sente. E começa a acreditar que a gente não consegue mudar. E caramba, eu sou a pior pessoa do mundo. Mas Jesus veio trazer o perdão. Quando a gente começa a priorizar a busca por Deus, colocar o primeiro mandamento em prática, que é amar Ele, a gente entende que Ele consegue nos perdoar. E isso vai causando uma transformação muito boa na gente. Começando a ter esperança, como eu tinha falado, e uma alegria plena de enxergar que a gente consegue mudar, consegue se arrepender. Que não é só sobre o nosso pecado, mas Ele consegue apagar todas as nossas transgressões. E isso é maravilhoso. Ele nos criou para buscar Ele porque a gente tem um anseio pela eternidade. E tem uma escritura que fala sobre isso. Eu quero viver para sempre. Você também, todo mundo, os caras mais ricos ou os mais pobres, tem essa vontade de viver para sempre. Óbvio que em momentos de crise, em momentos de uma tristeza profunda, isso nem passa pela nossa cabeça. Às vezes a gente quer até acabar com a vida, né? Mas quando a gente tá bem, a gente quer viver para sempre. E Deus é o único que consegue suprir essa necessidade. Ele criou a gente, ele sabe do que a gente precisa. E sonhar com viver para sempre, sonhar com a eternidade é maravilhoso, mas só Deus consegue dar. Então esse é um ponto do porquê colocar o primeiro mandamento em prática. O pecado nos consome, como eu tinha falado também. A falta de propósito. Então você vê que são tantos motivos pelos quais a gente deveria buscar ele. Agora vamos começar a entrar de fato na parte prática. De como que eu e você, como a gente consegue buscar Deus, colocar esse mandamento para mudar a nossa vida. Primeiro buscando ele.
E ok, como que a gente faz isso? De forma muito simples, através da oração e através da leitura bíblica. Jesus ensinou os discípulos a orar. Eles perguntaram para Jesus: Jesus, nos ensina a orar. E oração é esse ponto de conexão entre nós e Deus, que a gente começa a falar dos nossos problemas. É uma conversa. Deus deu lá, ele apresentou para os discípulos um modelo de oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Mas ele também mostrou que não é para a gente ficar repetindo orações vãs ou palavras vãs. Ele quer que a gente expresse os nossos sentimentos e emoções mais profundos. Seja sincero, abra o nosso coração, e são essas as orações mais transformadoras. Então, parte de buscar Deus é orando. E parte de buscar Deus é lendo a Bíblia. É até uma analogia interessante que quando a gente ora, a gente fala com Deus, e quando a gente lê a Bíblia, é Deus falando com a gente. E é assim que a gente constrói um relacionamento. E ler a Bíblia pode ser começar com um capítulo por dia, um versículo, pegar uma versão simples. Existem muitas versões da Bíblia. Eu recomendo a NVI, que é a mais simples de entender, é uma boa versão. Você vai ver que a linguagem ela muda completamente. Não fala vós, vossa, enfim, é atual, dá para entender, é muito tranquila. Então, buscar a Deus é amar Ele, é concluir, é seguir o primeiro mandamento. Obedecer Ele. Tem uma escritura que fala: amar Deus é obedecer a Ele. Obediência, Deus quer obediência, sim que a gente busque Ele, sim que a gente obedeça. Obedecer o quê? Justamente, não pecar, fugir do pecado, ser justo, ser humilde, ser honesto, ser verdadeiro, amar as pessoas, que é o que a gente vai ver no próximo. São muitos princípios que ele traz e muitas pessoas pensam que são regras que vão atrapalhar a vida delas, só que não entendem que é isso que a gente precisa. Porque quando a gente pega e segue o outro lado, vem só infelicidade, amargura e coisas horríveis. Então isso é para proteger a gente. É para nos proteger, e obedecer ele é difícil, muito complicado, confesso. Às vezes eu até penso que sou rebelde demais. Deveria obedecer mais. Todos nós devemos obedecer mais a Deus. Sim, obediência. Ele quer obediência, obedecer a palavra, os ensinamentos e princípios que ele nos apresenta. Sexo antes do casamento é errado. A gente precisa entender e seguir isso. Fazer discípulos, evangelizar as pessoas, precisamos fazer isso. Amar as pessoas, amar o próximo, todas essas coisas. Então, obediência. E amar as pessoas foi o terceiro que eu coloquei aqui. Inclusive, eu fiz um vídeo, que eu vou estar deixando aqui no final, tá? E nos cards, se você quiser procurar, que é o segundo maior mandamento, que a gente fala especificamente sobre isso. Mas amar as pessoas é parte de seguir esse mandamento, porque é o primeiro e o segundo os mais importantes. Então, ajudar, seja servindo, seja orando, seja perdoando as pessoas. Isso é algo que nos aproxima muito de Deus. Eu falo que assim, nos dias que eu mais estou ajudando as pessoas e focando menos em mim, mais conectado eu me sinto com Ele. E isso é maravilhoso. É o mundo perfeito. O céu vai ser isso. Uma das coisas que eu imagino no céu é essa comunhão profunda, não só entre nós e Deus, mas entre as pessoas que vão estar lá, se ajudando sem dor, só alegria, só coisas incríveis. Espero que você consiga ter tirado alguns insights desse vídeo. Se você está com dificuldade de buscar a Deus, de obedecer a Ele, eu te convido a se inscrever nesse canal, porque a gente ainda vai conversar sobre várias coisas. E meu intuito é te ajudar espiritualmente, não como o cara que sabe todas as coisas, porque eu ainda tenho muita coisa para aprender, mas como alguém que tá buscando aprender e evoluir e quer te mostrar alguns insights e coisas que eu tô vendo no dia a dia, que pode te ajudar. Então eu te convido a se inscrever, deixar o like, que me ajuda muito, tá? Espero que você tenha gostado mais uma vez desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. A gente se vê no próximo, eu te espero no próximo vídeo. Valeu!